Olá, bem-vindos ao Simples Assim Psicologia. Tudo bem? Que bom que você está aqui mais uma vez. Você já ouviu falar, ou você conhece aquele tipo de pessoa que fica doente, adoecido, seja psicologicamente, de forma emocional, ou mesmo fisicamente, e apesar da doença, do que ela traz de problemático, essa pessoa ela começa assim a apresentar uma resistência ao tratamento, uma resistência assim a ficar melhor. Você conhece esse tipo de pessoa? Assim, você percebe que assim ela começa a usufruir de determinadas situações que ela não usufruía antes da doença. Menos responsabilidades, mais atenção de amigos, de parentes, mais carinho, mais mimo, mais privilégios, enfim, até mesmo afastamentos da escola, licença médica, eventualmente consegue até o benefício da aposentadoria precoce, uso de certos medicamentos. É sobre isso que nós vamos falar, porque nesses mecanismos está envolvido alguns processos psíquicos inconscientes de autossabotagem e que Freud, lá no início do século retrasado, ele muito bem delimitou e denominou de lucro secundário da doença. Mas por que secundário? Porque existe um primário, e nós vamos abordar os dois. Bem-vindos ao Simples Assim Psicologia. É um prazer estar com você aqui novamente. Coitado do Freud, né? Eu coloquei ele lá para o século retrasado, não chega tanto. Mas o que acontece? O Freud, em 1901, ele publicou um caso clínico muito famoso, que é o fragmento da análise de um caso de histeria que ficou conhecido como caso Dora. E nesse caso a gente tem a história da Dora, que é uma moça de 16 anos. E ela é trazida, né, ela foi trazida pelo pai, né, para consulta com o Freud, o Dr. Freud. Porque além dela apresentar pensamentos patológicos, ela também apresentava sintomas físicos de dor de garganta. Mas esses sintomas, eles passavam, né, em determinados momentos da sua vida. Eles iam e vinham. E quando eles apareciam, ela era impedida de falar. E a questão aí que envolvia a trama familiar, né, a trama, era que ela não queria que uma determinada dama frequentasse a família, né? Porque se tratava da senhora K, ela não queria ver essa senhora K em companhia do pai. Enfim, e esses sintomas, eles surgiam e desapareciam espontaneamente. O que acontece é que Freud, ele, em 1923, ele acrescenta uma nota de rodapé a esse caso Dora. Você vê, 22 anos depois, isso é uma coisa muito comum na obra de Freud, ele rever a sua teoria, né, e acrescentar, né, notas e fazer essas revisões, e isso é muito interessante nele, ele revê, porque ele, numa nota de rodapé acrescentada a, a esse caso, em 1923, ele reformula a questão dos motivos inconscientes pelos quais a Dora ela apresentava esses sintomas e introduz os conceitos de ganho primário e lucro secundário da doença. Porque até então, para ele,
os sintomas dos quadros dissociativos e conversivos eram simulações. Então, para ele, até então, na época, ele tratou, né, como um quadro histérico a questão da Dora, né? Vamos, então, nesse primeiro momento, avaliar, conversar aqui sobre o que é o ganho primário da doença. Então, eu vou dar aqui um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Quando a gente fala em termos de ganho primário, porque parece assim, paradoxal que uma doença ou um transtorno psíquico ele possa trazer alguma coisa de ganho. Mas, na verdade, se trata, psiquicamente falando, de um acordo, uma solução de compromisso entre as instâncias psíquicas da mente. Então, vamos avaliar aqui o seguinte. Freud, ele tem duas teorias, ele criou basicamente duas teorias sobre o funcionamento mental. A primeira teoria dividiu hipoteticamente a mente, né, em três instâncias, tá? E eu vou adentrar um pouco nessa, apesar de ser uma teoria de 1915, dos idos de 1915, para facilitar a compreensão. Então, ele divide hipoteticamente a mente em consciente, pré-consciente e inconsciente. O que seria, então, essa divisão, essas instâncias? Vamos supor, tá, que você vá num consultório. Então, vou colocar assim. Vamos supor que você vá num consultório médico. Quando você entra numa sala, tá, você entra no consultório, você tem a sala de espera, certo? A sala de espera, por mais confortável que ela seja, ela é uma sala de espera relativamente, pode ser agradável, mas vamos colocar, ela é uma sala de espera pequena, certo? Então, vamos supor que ela seja uma sala de espera. Entre a sala de espera e a sala do médico, existe um corredor. Então, vamos visualizar assim, uma sala de espera, um corredor e a sala do médico. Entre essas duas salas, nós temos duas portas. Então, vamos lá. Sala de espera, uma porta, corredor, outra porta e sala do médico. Visualizam isso na mente de vocês? Muito bem. A sala de espera é o que nós vamos colocar, é o que nós vamos chamar de nosso consciente. Vamos fazer essa metáfora. É o que a gente tem à nossa disposição agora, no aqui e agora. Vocês estão aqui comigo e nós estamos conversando. A sua atenção, a sua memória, o que nós estamos conversando agora estão aqui disponíveis no nosso consciente. A nossa troca, a nossa interação, a nossa cognição, está tudo aqui. Beleza, isso está na sala de espera. Entre a sala de espera e o corredor, você tem que passar por uma porta. Então, existe uma barreira. Você tem que abrir essa porta. O corredor é o pré-consciente, ok? Que algumas pessoas chamam de subconsciente, que é sub, é o pré-consciente. O que é o pré-consciente? O pré-consciente é aquilo que não está à disposição na nossa consciência agora, mas que a gente pode acessar com uma certa facilidade. Veja bem, você só precisa passar por uma porta. Tá? Então, você acessa com uma certa facilidade. Vamos dar um exemplo. Quando você anda pela rua, esbarra com uma pessoa, e você sabe que você conhece aquela pessoa, e você lembra, gente, eu sei, fulano, o nome está na ponta da língua, mas essa ponta da língua não está na tua consciência naquele momento. O ponta da língua está no corredor, está no pré-consciente. E aí você, meu Deus, e agora? E fulano fala, te cumprimenta. Oi, Márcia, tudo bem? E você fica, oi, tudo bom? Você fica até sem graça, porque você não tem como retribuir, né, da maneira adequada, porque você esqueceu o nome.
Aí você dá um jeito e tal, e fica lá, meu Deus, qual é o nome da pessoa? Está no pré-consciente. Bem, mas é um pré-consciente acessível. A pessoa vai embora, daqui a pouco você, putz, meu Deus, o nome de fulano era tal. Não está reprimido, não é um inconsciente que está reprimido, que está recalcado. É um inconsciente acessível. Aí vocês já pescaram, né? A sala lá do médico, vamos colocar assim, a sala do psicólogo, fica melhor, né, no exemplo, né, gente? A sala do psicoterapeuta, do psicólogo, do psicanalista, a sala lá no fundão, que você tem que passar por 2 portas para entrar, são 2 censuras, é a sala onde estão os conteúdos inconscientes. É aqueles conteúdos que exigem, né, um acesso, né, mais difícil. Não é fácil. Eles não vêm assim, com essa disponibilidade. São conteúdos que foram recalcados, que foram reprimidos, são conteúdos de desejos que não são assim acessíveis, são conteúdos traumáticos, são conteúdos que estão vinculados a experiências, muitas vezes infantis, a experiências difíceis, e a experiências que a sua mente precisou alijar, precisou deixar de lado, e aos quais elas só vêm à tona através de produções do inconsciente, que é como se chama. Essas produções do inconsciente são sonhos, atos falhos, quando você troca o nome de pessoas aleatoriamente, entre aspas, porque não é aleatório, xistes, que são aquelas piadas, né? Meio sem graças, mas que tem sentido, né? Porque são reveladoras. Enfim, são produções do inconsciente. E esses conteúdos, então, que estão recalcados e reprimidos, eles também são produtores dos sintomas neuróticos, os sintomas das doenças psíquicas. Então, vamos lá. Por que que eles são os produtores dos sintomas? Uma pessoa que tem toque, exemplo, e ela tem a mania de abrir e fechar a porta 10 vezes. Esse é um sintoma dessa pessoa que eu estou criando aqui agora com você, para você entender. O sintoma básico dela, no transtorno obsessivo-compulsivo, é trancar a porta 10 vezes. Você há de perguntar, o que que ela está ganhando primariamente com esse sintoma? Qual é o ganho primário desse sintoma? Existe o ganho primário. O ganho primário é o sintoma do toque. Mas qual é o ganho com isso, né? Quer dizer, ela não está ganhando nada em fazer isso, tá? Do ponto de vista mental, do psiquismo dela, mental, o ganho primário dela, quer dizer, que é a formação de compromisso, a solução de compromisso, como Freud denominou, que faz com que ela arranje mentalmente, né? Essa formação sintomática. O que acontece é o seguinte, vou contar uma historinha para você entender. Essa pessoa, ela mora num prédio que tem 2 apartamentos por andar, tá? Ela é casada. Então, vamos colocar que ela é casada. Bem casada. Tá tranquila, vive bem com o marido dela. Só que, ao lado da porta dela, o vizinho dela, solteiro, é o Chris Evans, Capitão América, exatamente. Agora visualiza.
E ela, quando ela sobe no elevador com ele, muito simpático, ela sente muito desejo. Um desejo assim, nossa, de trair o marido. Desejo de trair o marido. O que que a mente dela faz? A mente dela, que fica pensando no Chris Evans, apesar de ser casada, muito bem casada, ela, para evitar o ato da traição, para se precaver, para se prevenir desse ato de traição, a mente dela cria, forma o sintoma de trancar e verificar que a porta dela está 10 vezes trancada, para ela não fazer, não sair de casa e não tocar na campainha do vizinho, porque o vizinho dá mole para ela. O vizinho dá brecha. Então, se ela for na casa do vizinho, vai rolar. Essa é a formação de compromisso. Então, o sintoma, ele vem como uma defesa estruturada, ele tem a função de uma defesa estruturada inconscientemente como uma proteção e uma barreira para que algo de desejo não irrompa. É como uma represa de ar, sabe aquelas águas caudalosas? Se você não reprimir, quanto maior o desejo, maior a repressão que você tem que colocar. Então, o sintoma, ele tem uma aderência, né? E ele tem uma função psíquica muito forte, de acordo com o tamanho do desejo. Então, ele cumpre uma função. Isso é importante da gente observar, nesse sentido, qual é a função do sintoma, ou seja, como que ele se formou na mente dessa pessoa, do sujeito. E é singular, porque, ao mesmo tempo que a questão, por exemplo, como eu dei essa questão do exemplo do toque, assim como o transtorno obsessivo compulsivo, ele é geral, ele quer dizer, ele tem características gerais e de personalidade que se aplica de uma maneira, vamos colocar assim, generalista, ele é totalmente singular. Porque o que faz com que determinados comportamentos, né, sejam criados depende, né, da dinâmica da formação do sintoma naquela pessoa. Deu para entender? Isso do ponto de vista do ganho primário da doença? Então, esse é o ganho. O ganho é você servir como uma barreira de proteção para que você não faça aquilo que você faria caso não houvesse esse sintoma neurótico para te defender do seu desejo, um desejo que vai te prejudicar muito mais se você colocar em prática do que se você utilizar a defesa. Só que a defesa, ela acaba sendo uma defesa neurótica. E na terapia, o que a gente faz? A gente regulariza essa trama, né, dos conflitos entre o desejo e a censura, de modo a que o paciente ele consiga se autorregular e se equilibrar, sabendo se autogerir com os seus próprios desejos. E, então, isso é o ganho primário. Agora, vamos falar como que surge, a partir dos sintomas, das doenças, como surge o lucro secundário, que é o que advém dos sintomas, ok? Então, vamos falar agora sobre o lucro secundário da doença. Só arrematando nessa questão do ganho primário, eu vou citar aqui o Cortella. E o Cortella, ele tem
uma citação que eu gosto muito, é bastante famosa, e que nos ajuda bastante a compreender essa questão aí, desse jogo de forças, né, intrapsíquicos, desse jogo de forças mentais, em que ele fala o seguinte: nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. E é exatamente isso que acontece no funcionamento da nossa mente, né? Nem tudo que eu quero, eu posso. E quando a gente pensa dessa forma, é exatamente a oposição, né? Entre o desejo, o que eu quero, e o que eu posso. Quando existe esse conflito, né? Nesse jogo de forças, vem uma solução de compromisso. Essa solução de compromisso, ela acaba encontrando um escape, uma saída através do sintoma neurótico. Isso ficou bem claro com Freud em 1923, onde ele formulou esses conceitos de ganho primário e lucro secundário. O lucro secundário da doença são os benefícios advindos da doença, do transtorno propriamente dito, né? Ou seja, aquilo que o paciente começa a obter a partir do momento em que ele se encontra doente e que ele não esperava que ele iria conseguir. Obviamente que ninguém gosta de estar doente, um processo de sofrimento, de dor, né? Só que Freud foi observando, nós observamos, né, na clínica, que apesar do sofrimento, existe um quantum, a gente tem como meio que mensurar, hipoteticamente, porém, de uma forma clara também, né, o quanto que determinados pacientes, eles, de forma inconsciente, ou até mesmo conscientemente, vão manipulando determinadas situações, né, em prol de algumas vantagens que eles vão percebendo que eles conseguem através do fato de estarem acometidos de determinada doença. Então, é uma depressão que se prolonga além do tempo, medicações que são esquecidas e não são tomadas, mecanismos de sabotagem no tratamento mesmo, tratamento medicamentoso, tratamento terapêutico, e mesmo com familiares. Por quê? Porque a partir da doença, esses pacientes eles passam a usufruir de atenção, de carinho, mimos, privilégios, às vezes até mesmo de licenças médicas e de determinadas situações de conforto, menos responsabilidade, menos tarefas domésticas, por exemplo, né? Coisas que são do dia a dia, muitas vezes cotidianas e desagradáveis, e que por conta do fato deles estarem acometidos daquela situação, eles são isentados. E isso acaba tendo um ganho, né, para a pessoa, apesar do desconforto, da dor e do sofrimento da doença. Então, a gente consegue meio que mensurar a nível percentual quanto que esse paciente ele está usufruindo desses benefícios psiquicamente, por incrível que pareça. É como se a gente medisse assim, o que ele está lucrando mais, né? O que está sendo mais penoso, né? O peso do sintoma, né? E todas as consequências negativas que o sintoma traz consigo, ou todo esse outro lado de ganho que esse paciente está obtendo com o fato de estar mantendo esse sintoma. E isso, na verdade, um ponto assim sine qua non para a gente poder avaliar, nesse momento do tratamento, os passos que a gente vai
vai dar, porque são forças muito antagônicas e, ao mesmo tempo, intensas. E quando a gente faz esse tipo de avaliação, a gente tem que pensar também em termos de outras estruturas de personalidade, tais como estruturas masoquistas, né, que buscam, né, e que encontram prazer no sofrimento, e também o comportamento da hipocondria, porque a questão do lucro secundário, do ganho secundário, acaba sendo um dos principais reforçadores do comportamento do hipocondríaco. E isso daí, na verdade, segundo Freud, estaria como uma das bases, né, das grandes barreiras e dificuldades do enfrentamento dos analistas para o tratamento psicanalítico, a questão do ganho secundário. Ele precisa realmente ser visto e mensurado. Os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras e a classe médica, ela trabalha já, ela consegue entender, né, e observar isso com clareza em relação a esses mecanismos de sabotagem dos desejos de cura, dificuldade de adesão ao tratamento ou não seguir corretamente as recomendações médicas, a fim de que os pacientes vão justificando o seu desejo de continuar doentes, né? A maioria de forma inconsciente, mas muitos de maneira consciente, a fim de tirar vantagens disso, né? E o objetivo aqui desse vídeo é tornar, trazer isso à tona, para tornar a todos isso daí uma mensagem de caráter informativo, esclarecedora, e trazer a consciência para que possa haver reflexão. É uma coisa que acontece com frequência, muito mais do que se imagina. Pode estar acontecendo dentro da sua casa, ou pode já ter acontecido, ou mesmo em situações de pessoas, com pessoas que você conheça, né? E, na verdade, o objetivo é que a gente consiga superar esse circuito, esse círculo vicioso, porque a manutenção de toda e qualquer doença não é positiva, pelo contrário, é patológica e é doentia. Então, não é o que se pretende. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, tenha cumprido o seu intuito e que você possa repassar esse conteúdo para outras pessoas, deixar seus comentários. Eu gostaria de ouvir a sua contribuição, saber o que você pensa sobre o assunto. Se você já passou por alguma situação ou conhece alguém que passe por alguma situação parecida com essa, e é muito importante para a gente poder estar trocando sobre esse tipo de situação, tá bom? E ainda esse mês, nós estaremos fazendo mais um vídeo novo sobre um tema e um assunto muito importante e relevante. Fique atento e aguarde. Até breve. E se esse assunto, se esse tema mexeu com você, te toca de alguma forma, tem a ver com a história da sua vida, com momentos significativos, desafios ou possibilidades, e você está disposto a se transformar, a dar outra forma, a
transmutar, né, as suas ações, colocar ações em práticas, a fim de transformar formas de pensamento, de sentimento, de comportamento, eu te convido a dar uma olhadinha no meu site, a me conhecer um pouco mais. Está na descrição desse vídeo. Eu te espero lá. Um beijo e até a próxima. Deus abençoe. Gratidão.